das regras comuns à formação do processo e da relação processual é que o autor, aquele que formula pretensão através de um processo judicial em face de outra pessoa, está legitimado para tanto, ou seja, está formulando o reconhecimento ou pedido de direitos que digam respeito a si em desfavor de uma pessoa que também estaria legitimada a responder em face dessa pretensão. Desse modo, temos o primeiro critério para a fixação de quem vai compor o polo ativo da ação e quem vai compor o polo passivo, ou seja, autor ou autores, réu ou réus. Mas imaginemos que no curso da ação, autor ou réu, ou ambos, quem sabe, venham a falecer, a perder a vida. Como proceder? A resposta está na ação de habilitação. Isso mesmo, ação de habilitação, mais uma das espécies de ações integrantes dos procedimentos especiais. É muito mais comum do que imaginamos que no curso das ações, autor ou réu possam ser acometidos por um evento de certa forma inesperado, não é mesmo? É o evento morte. Em tais situações, o legislador processual previu a utilização da ação de habilitação, podendo ser proposta pelos sucessores do autor ou do réu. E vejam, em algumas situações não vai se tratar de uma prerrogativa, e sim de uma necessidade. No entanto, de início já é bom a gente destacar um ponto de suma importância, que a ação de habilitação ela pretende, como já vimos, a substituição de autor ou réu no processo pelos seus sucessores. No entanto, um requisito primário, inicial, a estar atentos diz respeito à transmissibilidade ou intransmissibilidade do direito. Ou seja, o direito é um direito de autor e de réu que foi postulado, é um direito personalíssimo? Se a resposta for sim, não haverá como se proceder a essa substituição através da ação de habilitação. Estamos falando aqui de direitos personalíssimos, não é, pessoal? Direitos, então, intransmissíveis, exatamente em razão da sua característica intuito personae. Podemos citar como direitos intransmissíveis a ação que trata de divórcio, de separação, ação de alimentos, por óbvio, circunstâncias como essa, direitos que estão sendo pleiteados em juízos, correspondem exclusivamente àquela pessoa que veio a falecer, não sendo possível se cogitar aí, certamente, a sua substituição. Preenchido então o primeiro requisito, que seria o da transmissibilidade dos direitos pleiteados na ação em que morreu, faleceu, autor e réu, a ação de habilitação pode ser apresentada em qualquer modalidade de processo de ação já existente. De acordo com Humberto Eudoro Júnior, a ação de habilitação é procedimento pelo qual os sucessores ingressam em juízo para recompor a relação processual. Isso mesmo, a recomposição da relação processual na medida em que um integrante ou mais um integrante do polo passivo, um integrante do polo ativo se fez faltoso em razão da sua morte. Importante frisar, por mais óbvio que possa parecer, que o falecimento, a morte de uma das partes ou de ambas as partes não implica necessariamente no encerramento do processo, na sua extinção. A ação de habilitação ela pode ser proposta em qualquer instância em que se encontrar o processo. Exatamente. A ideia é promover aí a substituição do autor ou do réu, do recorrente ou do recorrido, enfim. Temos aí a necessidade ou a prerrogativa de recomposição da relação processual. Nesse sentido, a ação de habilitação é uma ação acessória à ação principal. Sim, tanto é que vai ser distribuída nos mesmos autos do processo já existente. E o juízo, obviamente, competente para processar e julgar a ação de habilitação é o mesmo juiz que está administrando a causa principal. Há uma regra processual que estabelece que a partir da morte de quem integra uma relação processual, o processo será suspenso. Isso por uma razão simples, porque supõe-se, e com toda certeza, que quem está morto, está falecido, não tomou conhecimento dos atos processuais subsequentes. Como já dito, a ação de habilitação ela vai ser requerida nos autos do processo principal, ou seja, na pastinha já existente dos autos, seja pastinha física ou eletrônica, hoje quanto muito, certamente eletrônica. Então, essa ação ela não tem uma distribuição autônoma, não teremos autos exclusivos da ação de habilitação no primeiro momento, tá bem? Obviamente, em função do princípio do contraditório e ampla defesa, os requeridos na ação de habilitação serão citados
para apresentar a sua manifestação. O prazo de manifestação dos requeridos, após citação, é de apenas 5 dias. E após essa citação, teremos duas possibilidades, dois encaminhamentos aí com relação à habilitação. A habilitação será ordinária ou a habilitação será sumária. A habilitação sumária, como sua própria denominação aponta, trata-se de um procedimento mais rápido, mais célere e mais breve. Depende exclusivamente dos documentos juntados aos autos e que não haja impugnação dos requeridos, da parte contrária. Numa situação como essa, o juiz, analisando os documentos, verificando a legitimidade dos sucessores de integrarem a relação processual, acaba deferindo o pedido, obviamente com base nos documentos apresentados. A habilitação ordinária, por sua vez, ela vai se configurar quando a parte contrária, ou as partes contrárias, os requeridos, se manifestarem no sentido de impugnar a pretensão de substituição da parte no processo. Numa situação como essa, o juiz precisará analisar, verificar as alegações do autor do processo de habilitação, ou dos autores, e assim também dos requeridos nessa habilitação. Numa circunstância como essa, em que o juiz precisa analisar exatamente os pontos de conflito e depois decidir, nós teremos a chamada habilitação ordinária. Um ponto característico e essencial da habilitação ordinária é que, como vimos anteriormente, a ação de habilitação ela é postulada nos autos de um processo já existente. A ação originária, a ação primitiva em que lá se diagnosticou a morte de autor ou de réu, né? Estamos tratando aqui de forma singular e não pluralizada, por isso autor e réu. Embora a ação de habilitação tenha sido proposta nos autos do processo já existente, lá onde houve a morte de autor e réu, em se tratando de habilitação ordinária, percebendo o juiz que vai se tratar de habilitação ordinária, será necessária a extração dos autos, em que se encontra lá postulada a ação de habilitação, a petição inicial será extraída e o procedimento de habilitação tramitará em autos do processo distintos da ação originária. O pronunciamento do judiciário em relação à habilitação pretendida se dará através de uma sentença. Sim, essa sentença especificará lá o entendimento do juízo com relação à legitimidade dos sucessores para integrarem o polo ativo ou para integrarem o polo passivo. Esperamos que nessa aula resumo tenha sido suficiente para que se façam compreender os aspectos genéricos gerais da ação de habilitação. Como vimos, trata-se de procedimento especial colocado à disposição dos sucessores para situações em que haja a necessidade ou a manifesta prerrogativa de recomposição da relação processual em razão da morte de autor ou de réu. Para finalizar, vamos lembrar de um dado importante. Aqui estamos falando somente de direitos transmissíveis. Nessa medida, temos então que se o autor de uma ação falecer e o direito pleiteado possa ser transmissível aos seus sucessores, certamente eles poderão exercer essa prerrogativa. Também na condição, se tratar do réu, né, contra quem se pede alguma coisa, se tratar de direitos transmissíveis, certamente os sucessores não gostariam de integrar o polo passivo, mas nessa situação, se requerida pela outra parte, em tratando-se de direitos transmissíveis, os sucessores estarão obrigados a recompor a relação processual. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.